Ontem nós falamos da soja, hoje o assunto é o milho. Nós vamos saber como é que está o impacto da produção dessa commodity no Brasil e também nos Estados Unidos. Para apresentar este cenário, eu vou falar agora com o Felipe Reis, analista da safra da Earth Daily Agro. Felipe, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Marcelo. Sempre um prazer participar do programa junto com você. A gente sabe que o milho está com um problema seríssimo lá nos Estados Unidos, né? A gente já tem aí números de como é que está o impacto da produção por lá? Temos sim, Marcelo. A produção de milho tem sofrido, não apenas aí na América do Norte, mas também Europa. A China tem escapado um pouquinho, a região de altas temperaturas está um pouquinho fora da zona do milho, mas vamos focar nos Estados Unidos primeiro, onde, quando a gente analisa o cinturão do milho, responsável aí 10 a 11 estados são responsáveis por cerca de 85% da produção nacional do milho, certo? Quando a gente olha para esta região, que vai de Ohio, leste do cinturão do milho, até Kansas, Nebraska, ali já seria o noroeste, o oeste do cinturão do milho, nós temos situações diferentes, né? Nebraska e Kansas, os dois juntos devem produzir cerca de 20% aí da produção nacional, normalmente. Nós temos uma quebra de safra para esses dois estados. Agora, a pergunta é o quão grande vai ser essa quebra. Se nós tivermos chuvas nos próximos dias, próximas semanas, pode ser que haja um arrefecimento da quebra. Caso a seca continue e a previsão aponta para este cenário, então a quebra pode ser até um pouquinho maior do que a atualmente estimada. Tá? O noroeste, que seria a Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, também vem sofrendo com a seca, assim como a pequena região de Iowa, mas Iowa como um todo ainda apresenta um cenário satisfatório. Illinois, Indiana e Ohio, um cenário um pouquinho melhor. Então, o problema dos Estados Unidos realmente está mais a extremo ao oeste e também ao norte, ali em Minnesota, onde a gente deve ter uma quebra de safra, dependendo da região, até mesmo significante, ou um pouquinho mais leve, como Minnesota, por exemplo. Felipe, como é que está essa situação aqui no Brasil, né? A gente sabe que aqui também, em alguns lugares, o clima não favoreceu muito a commodity, né? Qual é a análise que a gente tem do grão aqui no Brasil? Bom, agora já com a colheita praticamente finalizada aqui para o Brasil, nós temos uma safra praticamente consolidada, o USDA falando em 116 milhões de toneladas, Conab abaixo de 115, eles vieram reduzindo, o IBGE em 111, a nossa continua variando de 108 a 110 devido a problemas especificamente com o Mato Grosso. Tá? Então a grande diferença entre a nossa estimativa com a estimativa dos governos brasileiros, dos Estados Unidos, está mais para o Mato Grosso, que teve um volume de chuvas muito abaixo da média. Mas mesmo a 108 milhões de toneladas, já se consolida como a maior produção da história do Brasil, graças à área destinada. Também tivemos a maior área destinada. Não tivemos a melhor produtividade, mas no fim do dia, no fim da safra, ela ainda foi uma bem mais satisfatória do que 2016, por exemplo. Certo? Então, o Brasil, mesmo com alguns desafios, conseguiu ter uma produção satisfatória do milho. E para quem vai plantar ainda, Felipe? No caso, por exemplo, a produção de milho na Europa deve ter uma quebra que você falou, né? De uma estiagem em 500 anos, safras agrícolas que sofreram bastante, né? No caso do Brasil, que está tendo aí o efeito Laninha, que pode prejudicar bastante os produtores. O que a gente pode esperar para quem vai plantar aí para a próxima safra? Há uma boa expectativa ou o produtor deve ficar atento? Olha, para o Brasil, quando a gente analisa as previsões, na verdade, as tendências para longo prazo, quando os modelos eles trazem previsões de longo prazo, já há uma probabilidade de erro maior, então a nomenclatura correta seria mais tendências do que previsões, seriam de chuvas próximo à média aí para outubro, novembro, dezembro, o que favorece pelo menos o plantio da safra de verão, então soja e o milho de verão, com condições normais para o início do ciclo, ao menos. Isso para o Brasil é muito positivo, porque mesmo com Laninha, que deve ocorrer, mas de uma menor intensidade do que nos últimos anos, então isso já reduz um pouquinho o risco, a gente está vendo no exterior problemas. A Europa, nossa estimativa é de que a produção deles fique 7% abaixo em relação ao que o USDA está estimando, certo?
Nós estamos estimando abaixo de 56 milhões de toneladas de milho para a Europa, tá? Para os Estados Unidos, entre 365 milhões de toneladas, mas com um viés negativo, podendo chegar a 360 no curto prazo. Então, com relação ao Brasil, as perspectivas para a safra de verão, por enquanto, não há nada do que se preocupar, do que levantar uma bandeira vermelha, um alerta vermelho, no curto prazo, pelo menos, embora a gente tenha tido um julho e um junho muito seco. Em algumas regiões, houve bons volumes de chuva em agosto, como no Paraná, Mato Grosso do Sul, próprio São Paulo, com a cana, por exemplo, teve uma boa recuperação da umidade do solo, mas isso ainda temos que aguardar as próximas semanas, quando a gente olha as previsões de longo prazo, apontando para chuvas próximo à média, que deve favorecer aí o início, pelo menos, do ciclo da safra de verão. Muito bem, Felipe, vamos continuar acompanhando aí para ver como é que vai ficar aí para as próximas semanas, né? Torcer para que dê tudo certo aí e ver também como é que fica a situação lá nos Estados Unidos. Quero te agradecer muito pela sua participação aqui. Até a próxima semana. Eu que agradeço e até a próxima.